Bom, vamos continuar falando de organização do Estado e agora nós vamos falar de uma matéria que é bem recorrente em provas de concurso. Matéria que, se não bem entendida, ela realmente gera muitos problemas. Mas se você entender a questão das competências, certamente você sai na frente de muitos candidatos, porque é uma matéria extremamente pedida em concursos e provas de OAB, que é a questão da repartição de competências. Quando a gente falou dos entes federados, quando a gente falou da federação, quando começamos a falar de federação, dentre os requisitos da federação, nós vimos a repartição de competências, que a própria Constituição Federal ela divide a competência entre os entes federados. E aí a gente precisa saber o que são essas competências. Quais são essas competências? O que cabe a cada ente federado em relação a essas competências? Então, existe aí competências que são somente da União, e essas competências a União trata para todo o território nacional, e tem competências que a União ela divide com os demais entes federados. Então, ela divide com estados membros, com o Distrito Federal e com os municípios. E aí a gente precisa saber, primeiro, distinguir que existe de competência legislativa, competência administrativa. Então, competência legislativa, o próprio nome já diz, é aquela competência que é conferida aos entes para fazerem leis, para fazerem projetos de lei, tá? Então, é a competência que se tem para fazer uma legislação. Tudo bem? Ok? Então, esta é a competência legislativa, que pode ser só da União, pode ser concorrente com alguns entes federativos, que nós veremos. E o que é uma competência administrativa ou não legislativa? É aquela competência para administrar, seja administrar todo o Brasil, seja administrar os estados, os municípios e o Distrito Federal. Então, a primeira distinção que a gente tem que ter é essa, diferença de competência legislativa para a competência administrativa. Tudo bem? Ok? Também a administrativa é chamada de material. Vocês também encontrarão em alguma doutrina falando de competência material. É aquela para condução na atuação político-administrativa dos entes. Perfeito? Vamos falar agora da competência legislativa, que ela tem subdivisões. Quais são essas subdivisões? Você tem competência legislativa, quer dizer, é aquela competência para se fazer lei. Você pode ter competência legislativa privativa, competência legislativa concorrente e competência legislativa suplementar. O que é uma competência legislativa privativa? É aquela em que a Constituição atribui somente a um ente federado o direito de fazer lei. É aquela que a legislação atribui a um ente federado o poder de fazer a lei. Se nós nos voltarmos para o presidente, competência privativa do presidente, onde vai estar escrito isso? Na Constituição Federal. Se nós formos pensar nos estados e no Distrito Federal, nos estados, onde estará escrito isso? A competência privativa do governador? Na Constituição Estadual. Se nós pensarmos aonde está escrito a competência privativa do prefeito para se fazer lei, aonde está isso? Na lei orgânica do município. E no Distrito Federal,
lá outro dia eu até falei para vocês em sala de aula que ele é um órgão híbrido, mas o Distrito Federal também ele tem lei orgânica, tá? Então é o governador do Distrito Federal, mas ele onde está esta atribuição também é lei orgânica. O fato é que toda vez que coloca compete privativamente ao presidente da República legislar sobre, a partir deste momento, os itens ali enumerados são de competência privativa do presidente. Tudo bem? Ok? E depois nós temos a competência concorrente. Diz respeito à possibilidade de mais de um ente federado concorrer na elaboração da legislação pertinente. Onde vai estar escrito isso? Também na Constituição, tá? Onde estará escrito? Na Constituição Federal, que aqui é o nosso órgão, que é a legislação que nós vamos estudar. Então, concorrente, a Constituição atribui a outros entes federativos o poder de também legislar sobre um determinado assunto. E por último, nós temos a competência legislativa suplementar, que é em caso de inércia. Havendo inércia por parte da União em legislar sobre determinado assunto, previsto no artigo pertinente, os estados e o Distrito Federal poderá fazer. Então, a competência legislativa suplementar, ela só existirá em caso de inércia da União. E qual é a subdivisão das competências administrativas? Então, nós vimos que a competência legislativa, que é aquela de fazer lei, ela se subdivide em privativa, concorrente e suplementar. E a competência não legislativa, ou também chamada de competência material ou competência administrativa, ela se subdivide em duas: a competência exclusiva e a competência comum. A competência exclusiva é aquela atribuída somente à União, somente a um ente federado. Na Constituição, somente à União. Então, ela atribui somente a um órgão federado, um ente federado, o direito de organizar política e administrativamente os assuntos constantes na Constituição. Tudo bem? Então, esta é a exclusiva. Vocês não vão poder esquecer nunca. Anotem aí que a competência exclusiva, ela é indelegável e intransferível. Ou seja, não pode a União delegar os assuntos constantes do artigo que nós vamos falar daqui a pouquinho, delegar as atribuições exclusivamente conferidas a ela a outros entes federativos. E a competência comum? A competência comum é aquela atribuída de forma igual a todos os entes federativos. Então, a Constituição atribui de forma igualitária aos entes federativos tratar de alguns assuntos político-administrativos. Todos eles terão os mesmos direitos e os mesmos deveres em relação a todo o contexto. A gente também tem que identificar uma outra forma de competência, a competência horizontal e a competência vertical. A competência horizontal é aquela linha do horizonte, gravem aí, a linha do horizonte. É aquela em que não há um ente maior que o outro, todos eles estão na mesma situação de igualdade, ou seja, cada um exerce o seu papel, exerce o seu dever dentro dos limites que lhes são atribuídos pela Constituição. Onde nós temos isso? Na competência comum. Não disse a vocês que na competência comum todos os entes terão atribuições? Então, competência horizontal, todos estão no mesmo patamar de igualdade.
E a competência vertical? Na competência vertical, existe alguém que tem poder maior, que vai regulamentar tudo no Brasil inteiro e pode os demais abaixo também fazer nos limites dos seus territórios, no limite da sua extensão territorial. Então, nós temos aqui a Constituição dando à União o poder de fazer sobre todo o território nacional, e abaixo da Constituição Federal e abaixo nós temos os estados e temos os municípios e os distritos e o Distrito Federal. Tudo bem? Existe ali na vertical, existe diferença entre as competências dos órgãos dos entes federados.